Quando foi que você deixou de sentir aquilo que um dia te movia? Vamos falar agora sobre a principal demanda do nosso mundo moderno, do nosso mundo contemporâneo, que nos tira o brilho do olho, que nos tira a necessidade de continuar perseverando na existência, a lá Spinoza, ou de continuar a batalha da vida diária, independentemente das dificuldades. Parece papo de coach, mas é uma análise filosófica séria. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui, meus amigos, não é filosofia. Vamos pegar esse artigo da BBC News Brasil aqui, que tem como título o seguinte: "Tudo precisa ser útil, o esforço por produtividade esgota a capacidade de nos deslumbrarmos", diz filósofa. Resolvi pegar esse artigo porque ele ajuda a gente a refletir sobre um aspecto da filosofia fundamental que está presente na própria definição da postura filosófica, segundo eu adoto, e também analisa o modo como nós nos perdemos no mundo contemporâneo, no mundo moderno, e o que fazer para sair disso. Essa matéria aqui é da Dália Ventura, da BBC News Mundo, do dia 25 de maio de 2024. Começa da seguinte maneira, vamos ler juntos e analisar aqui. A admiração é uma surpresa repentina da alma. Aspas. Essa foi a definição do famoso filósofo matemático e cientista francês René Descartes. Ele definiu a admiração como a primeira das 6 paixões primitivas na sua obra As Paixões da Alma, de 1649. E esta paixão é a que arrebata a filósofa belga Hélène de Cruz. Aspas para ela. Descartes teve uma visão profunda com a ideia de que existem 6 emoções: a admiração, o amor, o ódio, a tristeza, a alegria e o desejo. Disse ela à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Todas essas emoções são fundamentais, mas não são todas iguais, e a admiração é a mais diferente entre elas. Todas estas emoções fazem avaliações. Quando você odeia alguma coisa, você diz, não é útil para mim. Quando ama, você diz, é útil. Se algo faz você feliz, você pensa que é bom, mas se entristece você, é ruim, explica Cruz. Mas a admiração não faz avaliações. Ela simplesmente observa em seus próprios termos. E para a filósofa, esta qualidade é fundamental. Parece que hoje em dia, sempre que fazemos algo, pensamos: será que é útil? Como irá nos ajudar? Prossegue ela. E aí, a nossa mentalidade, prossegue ela, diz ela, a nossa mentalidade é esta: tudo precisa ser útil. Até os seus hobbies, é preciso maximizar o produto. E isso mata a admiração. Este é o antídoto contra o deslumbramento. Maravilhar-se com o mundo é um aspecto fundamental da nossa humanidade. O deslumbramento incentiva novas ideias e invenções que alimentam e enriquecem nossas vidas, individual e coletivamente. Esse é o argumento de Helen de Cruz em seu livro Maravilhado, como o deslumbramento e o assombro moldam nossa forma de pensar, em tradução livre. O que ela está falando aqui, a Helen de Cruz, é um conceito básico em filosofia que nós herdamos de Platão e de Aristóteles, chamado Taumatzen. T-H-A-U-M-A-Z-E-I-N. Taumatzen. A gente traduz para espanto, maravilhamento, deslumbramento, assombro. É aquela atitude inicial de não ver por trás da realidade, mas ver justamente aquela realidade pela qual nós passamos todos os dias, mas não prestamos atenção. Aquele: "Nossa, eu nunca tinha reparado nisso", percebe? É isso. Assombro e deslumbramento. Entender o assombro e o deslumbramento, segundo Cruz, é apreciar um aspecto importante e imortal do ser humano. E, embora psicologicamente relacionadas, são 2 emoções diferentes. O assombro é o que sentimos quando percebemos ou conceitualizamos a imensidão, seja ela física ou conceitual. É o que sentimos quando contemplamos o céu, observamos as pirâmides do Egito ou tomamos conhecimento dos inúmeros infinitos. Já o deslumbramento é a emoção despertada quando vislumbramos o desconhecido que está além dos limites da nossa compreensão. É algo como o que sentimos ao ver um grão de areia sob a lente do microscópio ou um evento astronômico inesperado. Essas 2 emoções são combinadas pela necessidade de acomodação cognitiva, ou seja, o desejo de abrir espaço na nossa mente para acomodar o assombro e o deslumbramento. Com o assombro
E deslumbramento, eu me refiro à ideia de Descartes de que eles são basicamente a primeira paixão, explica a filósofa. Quando você encontra algo pela primeira vez, ou considera algo como se fosse a primeira vez, você tem essa sensação de uau, que é isso? Existe ali alguma coisa para a qual você não estava preparado. Cruz destaca que essas duas emoções instigam ativamente dois ramos do conhecimento que atualmente acreditamos serem totalmente separados: as ciências humanas e exatas. Olha que interessante. Acredito que, em última instância, elas encontram sua origem no sentido de assombro, já que o mundo à nossa volta nos deixa deslumbrados e tratamos de entendê-lo melhor. Em seguida, tentamos dar um lugar na nossa mente àquilo que nos assombra, que podemos fazer de muitas maneiras, seja pela arte, poesia ou pesquisa científica, ou por qualquer das muitas outras atividades humanas. Elas são, na verdade, a resposta à nossa tentativa de aprender mais sobre o mundo. Isso aqui vai ao encontro do que tanto Platão quanto Aristóteles diziam do Taumatzen. Ele é o início da filosofia, porque é a partir dele que nós percebemos ou temos vontade ou pegamos impulso para tentar compreender aquilo que nós não entendemos. Isso pode se traduzir numa tentativa de compreensão artística, como diz aqui, uma tentativa de compreensão científica, como diz aqui, uma tentativa de compreensão filosófica, como diz aqui. Isso é algo que fazemos desde sempre. Mas na sua pesquisa, a filósofa traçou uma linha de assombro ao longo da história, partindo da filosofia ocidental. Platão e Aristóteles consideravam que o assombro, ó, agora ela começou a citar o Platão e Aristóteles, era a origem da filosofia. Graças a ele e ao deslumbramento, os seres humanos começaram a explorar o seu entorno e se perguntar sobre a origem da vida e das coisas. Em Teeteto, que é onde aparece o Taumatzen, o diálogo de Platão sobre a natureza do saber, Sócrates diz que a filosofia não tem outra origem senão no assombro, fica a filósofa. Em seguida, Aristóteles afirma que a ciência começa com o assombro de todos os seres humanos, não se trata apenas das crianças nem dos filósofos ou cientistas, mas de todos. Aristóteles fala isso no livro 1 da Metafísica. Mas ela está traduzindo o Taumatzen, então, por assombro, né? Por assombro. Milagres e maravilhas. Na Idade Média, segundo Cruz, as pessoas se perguntavam o que nos causa assombro. Assim surgiu a distinção entre milagres e maravilhas. Os milagres são aquilo que é causado por Deus, está realmente fora do alcance de como a natureza funciona normalmente, explica ela. Mas as maravilhas são coisas da natureza que não entendemos, como o magnetismo, descrito por São Tomás de Aquino. As pessoas acreditavam naquela época que fosse um fenômeno raro. Esses fenômenos raros interessam particularmente os pioneiros da ciência moderna, e no século XVI eles se concentram no que era estranho, não no normal. Aqui se incluem os alquimistas, que foram os precursores da química. O estranho ajudou os cientistas a irem mais além para aprender sobre o mundo. Na verdade, este é um aspecto importante da revolução científica. Robert Hooke, por exemplo, escreveu um livro mostrando como é estranho aquilo que podemos observar no microscópio. E o que pareceu mais assombroso foi como é bonito aquilo que é natural. Uma pulga, por exemplo, que as pessoas odeiam, parece bonita no microscópio, explica Cruz. Enquanto uma lâmina de barbear parece rombuda, como um machado que não serviria para cortar uma árvore. Olha que interessante. Por que a natureza parece tão bonita e os objetos feitos pelo homem tão imperfeitos? Questiona a filósofa. Este era o tipo de pergunta que as pessoas faziam tentando realmente se aprofundar naquilo que nos assombra. E isso continua até os dias de hoje. O surpreendente é que a ciência não elimina o assombro, quando torna seus mistérios inteligíveis. Por exemplo, o arco-íris deixou de nos deslumbrar quando a ciência explicou o que ele é. Além disso, nossa compreensão de como se forma fisicamente o arco-íris abre novos mistérios, como, por exemplo, a estrutura da cor e da própria realidade. Mas no mundo de hoje existem obstáculos que eliminam o assombro das nossas vidas. Alguns deles são resultantes da tecnologia, por mais avanços que ela tenha nos trazido, incluindo novos motivos e oportunidades de assombro e deslumbramento. Um exemplo é a poluição luminosa. Faz com que grande parte do espetáculo do céu noturno seja invisível para a maioria da população mundial. De fato, já viu? Eu me lembro que andar de ônibus de uma cidadezinha do interior do Ceará para outra, eu estudei lá parte do meu ensino médio, foi uma aventura das mais mágicas que eu já vivenciei, porque olhar para o céu na estrada de noite, naquele momento ali, era olhar aquele mar de estrelas lá em cima. Assim, era como se não houvesse espaço entre as estrelas, de tantas estrelas que havia no céu. Isso só era possível de ver porque não havia nenhuma luz naquela estrada à noite. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um céu assim, talvez não, mas ele tá lá.
Ele só não é visto porque aqui, onde a gente está na Terra, tem muita luz, mesmo de noite. Quando você olha para cima, segundo Cruz, sua experiência é muito diferente da que tiveram nossos antepassados. É uma noite clara. Eles viam na vastidão escura um rico tapete de tecido com sutis tons de púrpura, rosa e vermelho-violeta, salpicado por milhões de estrelas de diversos tamanhos. Mas hoje em dia, o brilho constante da luz artificial significa que muitos de nós nunca vimos a Via Láctea, a nossa galáxia. Mas o obstáculo mais persistente talvez seja o nosso próprio comportamento. Nosso contínuo esforço em prol da produtividade, e aqui está o cerne da questão, né, do artigo, esgota a capacidade de nos deslumbrarmos. Por isso, Cruz adverte: o assombro exige atenção. O que você precisa fazer é basicamente se colocar em um estado que não o leve a se perguntar: isso é útil para mim ou não? Você simplesmente se deixa levar e aprecia as coisas pelo que elas são. Nossa, isso aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis para alguém vivendo na nossa época. A gente quer ter esse comichão, esse frio, né? A gente quer ter de volta essa emoção diante das coisas. Mas o que ela está propondo aqui é, então, essa emoção, esse frio, esse comichão perante as coisas só vem se você não quer ver utilidade em tudo. No momento em que você quer ver utilidade em tudo, você para de ver as coisas como elas são e passa a focar naquilo que elas podem te entregar, naquilo que elas podem ter como consequência, no benefício que você vai extrair delas e não mais nelas mesmas. E você já não se deslumbra mais, e você já não sente mais essa empolgação. E ela continua, promovendo o assombro. O seu livro Cruz oferece conselhos para fazer com que o assombro faça parte da nossa vida. A questão é, por que somos assim? Por que nos comportamos como se cada segundo precisasse ser produtivo? Fazemos isso porque a sociedade é configurada dessa forma. Acredito que precisamos de uma mudança social. Precisamos resistir à ideia de que a economia é tudo o que importa e conseguir nos organizar, não só individualmente, mas também como sociedade, para termos a oportunidade de nos deslumbrarmos. Vou contar uma pequena história. Muito tempo atrás, eu morava em uma rua com muito trânsito. E no meio havia uma pequena faixa, que era como um refúgio. Tinha cerejeiras, japonesas, um pequeno riacho. Ela foi feita por um arquiteto no século XIX e era realmente muito bonita. Chegou um momento em que as autoridades disseram que aquelas árvores estavam obstruindo o trânsito e seria necessário construir uma terceira pista. Todos no bairro se opuseram, eles se acorrentaram às árvores e organizaram eventos como reuniões para observar flores e procurar ovos de Páscoa. Mas infelizmente, o canteiro foi destruído. Desde então ficou para mim a lembrança de como até entre duas ruas tomadas por trânsito, é possível existir uma fonte de deslumbramento. E não é preciso apenas preservar essas fontes de deslumbramento. Toda a sociedade e nós mesmos precisamos incorporá-las ao nosso cotidiano, para que elas não passem despercebidas. O livro de Ellen Cruz apresenta sugestões para cultivar o assombroso e o deslumbramento. Elas incluem desde assistir a eventos científicos, como as noites de ciência oferecidas por alguns museus, até observar eclipses, como ocorreu recentemente, e participar de grupos como os de Hanami, a tradição japonesa de se maravilhar com as cerejeiras em flor. Outra alternativa é se entregar à ficção, com obras como séries de livros, como Terra-Mar, da escritora americana Ursula Le Guin. As obras inspiram assombro, desafiando os leitores que questionar a realidade e a natureza das possibilidades. Questionar a realidade e a natureza das possibilidades. Outra opção é a filosofia, que fornece um espaço mental para reflexão. E contemplar a arte ou se permitir ser invadido pela música, participar de eventos esportivos ou assistir a festivais religiosos. Se você não tiver tempo, pode simplesmente seguir este antigo conselho. Pare e sinta o aroma das rosas. Você pode observar como uma flor se infiltra em uma rachadura do concreto, ou, como diz a filósofa, deleitar-se com os cristais de gelo na sua janela no inverno, o que nunca perdem seu encanto. Sem um pouco de magia nas nossas vidas, sem um lugar para o inesperado e o maravilhoso, a vida é aborrecida e monótona, escreveu Cruz. A realidade é literalmente repleta de maravilhas. Precisamos abrir espaço para elas, para que a vida vale a pena. E o que é interessante aqui, e aqui acaba o artigo, é que tal Madsen, assombro, deslumbramento, pode ser treinado. E que eu encerro a nossa reflexão com um relato meu, quando fiz teatro. Lá nos idos de 2017, não, 17 nada, já estava aqui no Rio. 2008, 9 e 10. Acho que eu fiz teatro de
2008, 9 até 2011, 12, né, fiz teatro nesse período aí, lá em Manaus. Eu queria muito lembrar qual livro era esse, mas era um livro que estava na biblioteca da companhia de teatro para a qual eu trabalhava. Era um livro de exercícios de teatro. E um dos exercícios, para que você treinasse o seu olhar artístico, era, por exemplo, você olhar para uma parede para a qual você sempre olhou. Só que agora, faz isso agora, tá? Pode ser uma parede, mas pode ser também, cara, uma tampinha de garrafa, tá vendo? Olha para essa tampinha de garrafa, como eu tô fazendo aqui agora, e tenta enxergar alguma coisa que você ainda não tinha enxergado. Por exemplo, aqui, eu tô enxergando nessa tampinha e ela é de uma marca chamada Ashby, é uma cerveja, e a Ashby tem uma, 2, 3, 4, 5 estrelas em cima da palavra Ashby. E uma estrela é maior que a outra. E uma estrela é como se elas estivessem em disposição a serpentearem, né, a fazerem ondas assim. E eu também estou notando que parte da tinta preta está desgastada em cima. Eu também estou notando que não é só uma tinta preta, ela também está salpicada com coisas cinzas. Eu também estou notando que a fonte do Ashby é em caixa alta e a fonte embaixo está escrito desde 1993, está escrita em aquela fonte como se fosse escrita, sabe, à mão. Nota? Eu estou tentando olhar para uma coisa que eu já vi, estava aqui em cima da minha mesa. Mas eu estou tentando enxergar aquilo que eu ainda não tinha enxergado. Eu estou treinando o meu olhar para encontrar alguma coisa que eu ainda não tinha encontrado. Atrás dessa câmera tem uma parede. Ela é branca e tem uma persiana branca também, cobrindo a janela para a luz não entrar. Nessa parede branca existem algumas rachaduras, não graves, não a ponto de comprometerem a construção da casa, mas existem algumas rachaduras. Existe ali uma mancha preta na parede, porque possivelmente eu arrastei algum móvel por ali. Sabe? Eu tô olhando para aquilo que eu sempre olhei, mas eu nunca reparei. Pode fazer isso para uma parede, você pode fazer isso para uma tampinha de garrafa, você pode fazer isso para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Pode fazer isso abrindo um livro, quer dizer, cheirar o livro. Caramba, eu nunca tinha percebido esse cheiro hoje. Isso são pequenos exercícios de Taumadsen, são pequenos exercícios de assombro e deslumbramento que partem do seu cotidiano. Se você agora parar e viajar pelo seu quarto, pelo seu escritório, pela sua sala, ou simplesmente pelo ambiente no qual você está, que pode ser o seu carro, pode ser o ônibus, pode ser a academia, pode ser a rua, não sei onde você está agora, e parar para prestar atenção no que você não está prestando, você já olhou, mas você não prestou atenção, você estará fazendo um exercício de Taumadsen e treinando o seu olhar para aquilo que é maravilhoso no cotidiano. Toda a filosofia começa no Taumadsen, no assombro e no deslumbramento. Dizia tanto Platão quanto Aristóteles. Se você quiser continuar filosofando, conheça a minha escola. O Núcleo de Formação Filosófica é uma formação completa para iniciantes e avançados. Nós estamos agora em Black Friday, com desconto de quase metade do preço. Ficaremos em pouco tempo. Portanto, se você é interessado em entrar na escola e quer entrar com desconto, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você está vendo esse vídeo muito depois, é possível que não esteja mais. Mas a escola está sempre aberta, talvez só não com um desconto. Então, aproveita agora, clica aqui e a gente se vê lá. Não se esqueça, você é o que pensa, como sempre, com Sócrates.